igreja feliz, que bom que você está aqui. Os meus dias têm sido felizes, cansativos, mas cheios de expectativas por saber que eu termino o dia aqui com vocês. Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo hoje em Lucas 7. Se você tem a Bíblia, quer me acompanhar, se você quer acompanhar no seu dispositivo aí, no seu celular, a gente visita um importante episódio da vida de Jesus em Lucas capítulo 7. É o terceiro evangelho, Lucas capítulo 7, é a história de onde a gente tira o tema de hoje, oração, crédito e débito. Lucas capítulo 7, eu leio com você a partir do versículo 1, Lucas capítulo 7, a partir do verso 1, Lucas 7, a partir do 1, o texto bíblico diz assim para nós: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, cidade. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor, o centurião, muito amava. E esse centurião ouviu falar de Jesus e enviou-lhe, portanto, alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. E chegando esses líderes religiosos a Jesus, eles lhe pediram com instância, com insistência: este homem, o centurião, ele merece que você lhe faça isso, porque ama a nossa nação e porque construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não mereço nem te receber debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize, Senhor, uma palavra, e o meu servo ficará curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. E eu digo a um vai, ele vai, eu digo ao outro vem, ele vem, e eu digo ao meu servo faça isso, ele o faz. Verso 9, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo do centurião restabelecido. A gente tem feito aquela tentativa ao longo dessa semana de fazer com que o texto bíblico, tão conhecido por nós, nos diga aquilo que Deus objetiva de fato nos dizer, não permitindo que o conhecimento prévio que a gente tem a respeito do texto nos impeça de mergulharmos na sua profundidade. Essa é uma fala de Jesus profundamente significativa e completamente estarrecedora. Jesus diz assim para os seus ouvintes: nem em Israel eu achei fé como esta aqui. O significado disso dito por Jesus e ouvido por aqueles líderes judeus, fez com que eles ficassem de fato com as pernas bambas, bastante incomodados. Às vezes Jesus chuta a nossa canela, né? E Jesus chutou a canela daqueles homens. Nem em Israel eu encontrei uma fé como a fé desse centurião aqui. O centurião era um pagão, o centurião, ele era um gentil. O centurião, na verdade, ele prestava serviço para os romanos, aqueles que subjugavam o povo de Deus. Você sabe que na época de Jesus, 3 grandes nações tinham notoriedade no mundo da época. Você tinha os gregos, que outrora havia dominado o mundo, mas que ainda, mesmo agora subjugados pelos romanos também, ainda assim eles possuíam bastante notoriedade, e os gregos se orgulhavam do seu conhecimento, da sua sabedoria. Os gregos se orgulhavam da filosofia grega, milenar. Milênios se passaram e ainda hoje a gente estuda nas cadeiras das faculdades a respeito da filosofia grega. Uma outra nação de notoriedade naquele período era composta pelos romanos. Os romanos era a nação poderosa, vigente, que havia subjugado o mundo da época, e os romanos também se orgulhavam de algo, eles se orgulhavam do seu poder, direito romano também. E havia os judeus, como uma terceira nação de notoriedade naquele período, que igualmente, a exemplo dos romanos, que se gloriavam da força, do poder, a nação poderosa, e a exemplo também dos gregos, que se gloriavam da sua sabedoria, os judeus também se gloriavam de algo. Do quê?
da sua religião. A nação escolhida, o povo eleito de Deus, descendentes de Abraão. E aí aparece Jesus para esses judeus, orgulhosos de terem sido outrora escolhidos pelo céu para serem a nação santa, e ouvem de Jesus assim: nem em Israel eu encontrei uma fé igual à fé desse centurião romano. Consegue imaginar o quão constrangedora e desconcertante, e numa palavra mais usual, ultimamente, disruptiva, foi essa fala de Jesus? E essa fala de Jesus, ela ganha importância também por quem protagoniza a história. A Bíblia diz e introduz o assunto dizendo para nós que um centurião romano, centurião era um oficial, óbvio, do exército romano que tinha uma junta de soldados sob o seu comando. E a Bíblia informa para a gente que esse centurião romano tinha alguns servos e que um desses servos ficou enfermo. E que diante da enfermidade do servo e diante do fato de ser um servo a quem o centurião muito amava, o centurião manda buscar a ajuda de Jesus. E a validação, a fé desse centurião, inicia no fato desse centurião ser um homem de bom caráter. Bom caráter. Como a gente já disse nessa semana, Jesus, ele não constrói barreiras, ele não constrói divisões. O Jesus, ele não se estabelece por meio dos paradigmas que nós criamos, gentios, judeus, aqueles e nós. Jesus não olha para isso. Jesus olha para aquilo que a gente carrega dentro de nós, para o nosso coração, para as nossas intenções, para a nossa consciência. E a fala de Jesus, nem em Israel achei fé como a fé desse centurião, muito se deve, como eu estava dizendo, ao bom caráter que esse centurião possuía. Aí você pergunta assim: pastor, como é que você pode me afirmar, com base nesses poucos versículos, que esse centurião era um homem de bom caráter? O texto bíblico diz para a gente que o centurião busca socorro de Jesus por um servo, ou em benefício de um servo. Naquela sociedade, a riqueza de uma pessoa muito era medida pela quantidade de servos e de escravos que ela possuía. Na sociedade de hoje, não é tão diferente assim, né? Embora as riquezas hoje são mensuradas de outra forma. Você mensura a riqueza e a importância de alguém na sociedade atual com base no número de apartamentos que esse alguém tem alugado, com base na quantidade de ações que esse alguém possui, no valor que tem na poupança. Assim se mede a riqueza de alguém. Naquele período, como eu dizia, a riqueza de alguém se media também em conformidade com o número de escravos e servos que esse alguém possuía. Agora, escravos e servos naquele período eram peças, assim eram chamados, peças de reposição. E ele tinha utilidade, ou ele tinha valor em conformidade com aquilo que estava produzindo. Parou de produzir, já não é mais útil. Parou de produzir, faz o quê? Troca peça, troca peça. Aí agora esse centurião, um homem de notoriedade naquela sociedade, ele manda pedir ajuda para Jesus, porque um servo considerado, na perspectiva daquela sociedade, como algo descartável. É descartável, parou de ser útil, troca. Não na perspectiva desse centurião. Na perspectiva desse centurião, aquele servo era amado. Na perspectiva daquele centurião, aquele servo era gente. E por ser gente, merecia carinho. O caráter desse centurião, ele é evidenciado pela sua postura de tratar gente como gente. Naquela sociedade, a exemplo da nossa, que decidiu hierarquizar pessoas e colocar pessoas em prateleiras, e é assim que a gente faz, e a gente coloca aquelas que a gente considera de primeira importância na primeira prateleira, e vai descendo, até aqueles de prateleira de baixo. E se não tem lugar na prateleira, fica no chão mesmo. Esses não são vistos, esses não são notados, esses não precisam ser observados. Mas naquela sociedade hierarquizada, que tinha servos, que tinham escravos, aquele centurião, ele decidiu tratar um servo como gente. Queridos, amados, você quer um bom crivo de caráter? Você quer um bom medidor, um bom dosador,
Você quer um bom termômetro para medir o caráter, a índole de alguém? Observe se esse alguém trata gente como gente. Se esse alguém trata gente como gente, é um bom sinal. Agora, se esse alguém trata aquele que, nessa sociedade hierarquizada, pode lhe oferecer algo em troca, ele trata bem, mas aquele que é um servo e que talvez já não tenha mais utilidade, e ele ignora ou ele pisa, desconfie desta pessoa. Desconfie desta pessoa. Repito, quer um bom termômetro para medir caráter, observe se esse alguém trata a gente como gente. E eu vou além, observa se esse alguém trata todas as gentes como gente. Existem pessoas que caminham a vida com um detector de benefícios nos olhos. E ele olha para você com esse detector de benefícios, detector de vantagens. E aí, assim que ele cruzar o olhar com você, ele vai fazer um check-up para observar. O que há neste ou nessa que eu posso me beneficiar? Se há algo em você com o qual este, que tem detector de benefícios, de vantagens nos olhos, possa se beneficiar, ele gruda em você. Se não há algo em você com que ele possa se beneficiar, ele despreza você. Ou se há em você algo com que, ou com o qual ele ou ela possa se beneficiar, ele gruda em você até sugar, drenar de você tudo aquilo que ele possa se beneficiar. E depois que ele drena de você tudo aquilo que ele possa se beneficiar, aí ele te descarta. Crivo de caráter. Observe se esse alguém trata a gente como gente. Exemplos. Eu trabalhava no escritório e um dia os amigos do departamento disseram assim: Dan, a gente está fazendo uma vaquinha para comprarmos um presente para gerente. Você vai participar? Participa com a gente. E a resposta que eu dei: claro que não. É óbvio que eu não vou participar. Por que você não vai participar? Ora, eu não vou participar por um motivo muito simples. Quando vocês decidirem fazer vaquinha para comprar presente também para a tia do café, aí eu participo. Quando vocês decidirem juntar dinheiro para comprar presente para a tia da limpeza também, aí eu ajudo. Porque há pouco tempo eu sei que a tia do café ela fez aniversário, e eu acho que nem parabéns alguns de nós demos a ela. É óbvio, ela não tem o que oferecer para a gente, o que ela vai te oferecer? Na nossa perspectiva. Agora, a gerente está fazendo aniversário, a gerente que ganha o salário 20 vezes maior do que essa, que pode comprar um zilhão de vezes esse presente que você está dando para ela, aí você quer dar presente para a gerente? Não. O dia que você fizer para a tia da limpeza, aí eu também participo para a gerente. Sociedade que aprendeu a classificar pessoas em conformidade com aquilo que essas pessoas podem oferecer. Outro dia eu entrava num prédio que eu tenho o hábito de ir. E aí o porteiro do prédio, ele se aproximou e disse assim: Danilo, queria te agradecer. Me agradecer por quê? Eu queria te agradecer porque todas as vezes que você entra aqui no prédio, você cumprimenta a gente. Ah, não. Para o mundo que eu quero descer. Para o mundo. Como assim, cara? Você está me agradecendo porque eu te cumprimento. Cara, minha mãe não terminou o primário. Minha mãe é um diarista. Minha mãe tem as mãos calejadas. Mas minha mãe me ensinou a ser educado. Eu sei por que ele estava dizendo aquilo. Ele estava dizendo aquilo porque aqueles que entravam por aquele prédio e que se arrogavam ser pessoas de alta patente, o porteiro é invisível. Afinal de contas, o que o porteiro vai me oferecer? A tia que está limpando o hall de entrada é invisível. O que ela pode oferecer? Agora, ao entrar no prédio e considerar como invisível um porteiro, ao entrar no prédio e considerar como invisível a zeladora, e depois de tudo isso, cruzar com alguém que nessa sociedade hierarquizada está numa patente mais elevada do que a dele, aí ele se curva. Aí ele se curva.
Esse centurião, sendo romano, não fazendo parte da nação escolhida, não sendo judeu, ele sabia aquilo que Jesus mais valorizava. E ele não apenas sabia, ele também decidiu valorizar aquilo que o céu mais valoriza. E o que é que o céu mais valoriza? Gente, pessoas, ser humano. Não me importa o ser humano. Não importa o ser humano. Não importa o ser humano. Não importa aquilo que o ser humano tem, não importa aquilo que o ser humano arroga ter. O céu valoriza a gente. E aquele centurião sabia disso. E a história conta para a gente que ele manda 2 grupos de pessoas distintos irem ter com Jesus, pedir ajuda em benefício do servo que estava enfermo. O primeiro grupo, formado por líderes judeus, que se aproximam do Cristo, e você precisa se concentrar nisso aqui, se aproxima do Cristo e o discurso deles é assim: Jesus, está doente o servo do centurião, a quem a gente tem bastante estima. E a gente tem bastante estima por esse centurião, porque ele beneficia a gente, camarada da nossa igreja, Jesus. Camarada da nossa igreja. Construiu, na verdade, a nossa igreja. Quando a gente estava com dificuldade ali de um ofício da prefeitura, foi ele que resolveu. Em outro momento, tivemos dificuldade com o ofício dos bombeiros, ele também solucionou o problema para a gente. Então, Jesus, olha só, esse homem que tanto nos favorece, ele merece que você venha aqui curá-lo, o servo dele. Então, vá lá curá-lo, porque ao fazer isso, o senhor não está fazendo mais do que a sua obrigação. Folgados, né? Sim ou não? Se eu sou Jesus, alguém disse assim: ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, existiriam 2 diabos. É verdade. Porque se eu sou Deus, se eu sou Jesus, eu olho para eles e digo assim: com o que vocês pensam que estão falando? Vocês entram nessa negociada de vocês, no toma lá da cá, no favorecimento, na camaradagem, nos benefícios próprios, e aí você me coloca nessa jogada de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso aí, com esses favores que vocês estão devendo, não. Eu não estou aqui para satisfazer os caprichos de vocês e responder às suas demandas. Eu estou aqui para cuidar de quem precisa de cuidado, seus caprichosos. Talvez seria isso que eu dissesse. Não vou, não. Contrário de mim, a Bíblia diz que Jesus nem emitiu uma palavra. O que a Bíblia diz que Jesus fez? Foi com eles. Nossa, ensinando para a gente aqui, vou te ensinar uma lição que vai te poupar as boas centenas de reais com terapia. Jesus, ele não entra em demanda desnecessária. O que adianta eu tentar convencer quem não está submisso ou disposto a ser convencido? Para quê? Para quê? Para que eu vou dar pérola aos porcos? Para que eu vou me cansar na tentativa de mudar uma mentalidade indisposta de ser mudada? Para quê? Eu vou resolver o problema. Eu não vou nem discutir com vocês. Vamos até lá. Poupe seus argumentos. Poupe saliva. Faça o que Provérbios diz. Provérbios capítulo 9, quando o sábio Salomão diz assim: não repreenda o tolo, porque ele vai escarnecer de você. Repreenda o sábio e ele te amará. Ah, pastor, e o que eu faço com aquele que é um tolo, cabeça dura? Eu não tenho o que dizer? Você acha que o que ele precisa de informação, ele já sabe. Ora por ele. Ora por ele. A Bíblia diz que Jesus foi. De alguma maneira, eu não sei como, porque o texto bíblico não diz, a informação chega até o centurião. E aí o centurião manda uma segunda comitiva ir ter com Jesus. Agora não mais uma comitiva formada pela cúpula judaica, uma comitiva de amigos dele. E aí ele manda os amigos, só que ele dá o texto. Ele diz assim: vocês vão dizer para Jesus textualmente essas palavras aqui. É isso aqui que eu quero para dizer para Jesus. Não é para ser petulante, não é para ser arrogante. Não é porque eu fiz favores. Vocês vão dizer assim para Jesus: Jesus, eu não sou digno, Jesus, do Senhor ocupar o teto que eu tenho. Eu não sou digno que o Senhor pise meu chão, Jesus. Agora, Jesus,
eu sei que o Senhor pode, então manda uma palavra, Jesus, e o servo vai ficar curado. Qual dos grupos estava certo? O grupo daqueles que olham e dizem assim, o centurião merece, é seu dever, em resposta a tudo que ele já fez, vai lá curá-lo. Ou está certo o grupo daqueles que se aproximam do Cristo, assim, Jesus, tanto não mereço, que não mereço sequer que o Senhor pise minha terra. Quem está certo? O grupo do merece ou o grupo do não merece? Qual grupo está correto? Qual grupo? A fala de Jesus explicita qual grupo está correto, porque é diante dessa fala agora, não mereço que o Senhor pise na minha terra, que Jesus diz assim, nem Israel eu achei uma fé como a desse homem. Um homem que compreendeu que a relação entre céu e terra não é relação de merecimento. O homem que compreendeu que as bênçãos dadivosas e abundantes que a gente recebe no céu, do céu, a gente não merece porque fizemos por merecer. Ou a gente não recebe porque fizemos por merecer. Tudo que recebemos de Deus, recebemos pelo abundante amor que Ele tem por todos nós, e não porque merecemos. Agora, isto é crucialmente importante para a sua jornada de fé, porque nós aprendemos a lógica do merecimento, e por mais que eu dê a mão à palmatória e reconheça, óbvio, que para algumas relações da sociedade, o merecimento é completamente legítimo, afinal de contas, como é que você faz um concurso público? Como é que você faz? Então, para algumas situações da vida, o mérito tem o seu lugar, mas não para a relação entre homem e Deus, nunca. Porque, querida, se Deus nos tratássemos como merecemos, sai de baixo. E felizes são aqueles que na sua maturidade, no seu adultecimento cristão, se deu conta de que eu não mereço. Satanás inculcou na nossa mente o equívoco, a tragédia de imaginarmos que o céu se move, ou que a mão de Deus se direciona a nós, em nosso benefício, em nosso favor, quando nós estamos merecendo. E eu leio a Bíblia de capa a capa, e eu percebo que nunca se tratou de merecimento, sempre se tratou de misericórdia, sempre se tratou de amor. Tanto para as bênçãos que recebemos de Deus, quanto para os privilégios nos quais Deus nos coloca, nas funções privilegiadas que Deus nos põe. Deus não nos põe porque a gente merece, embora a gente arrogue isso, embora a gente ache assim, não, eu ocupo a função lá, onde eu ocupo, na repartição pública, ou na corporação para a qual eu presto serviço, eu ocupo porque eu mereço, eu fiz por merecer. Você acha que você merece? Um dia Deus apareceu para Moisés, e deu a Moisés a missão que prefiguraria a missão do Cristo, libertar, tirar o povo do Egito. Que solene responsabilidade. Eu não percebo Deus chamando Moisés batendo no peito e dizendo assim, Senhor, escolheu a pessoa certa, eu sou o cara. Foi assim? Eu não. Senhor, eu estou desqualificado para uma função como essa, é grande demais. Manda outro. Eu não tenho know-how para isso, Jesus. Está além daquilo que algum dia eu pude conceber. Manda outro. Diante da compreensão de imerecimento de Moisés, Deus diz assim, é você mesmo que vai, vamos, eu vou estar com você. Em outro momento, queridos, numa ocasião marcante do ministério de Jesus, a Bíblia diz para a gente que Jesus se encaminha para o Jordão. No Jordão ele encontra João Batista. E a fala de Jesus para João Batista é, João Batista, você vai me batizar. Irmãos, eu imagino que João Batista, tímido como eu sou, com a personalidade tímida como a minha, acanhada, eu imagino que João Batista deve ter dito assim para Jesus, não fala isso, Jesus. Tem gente ouvindo, Jesus. Que fala constrangedora, Jesus. Como assim, Jesus? O Senhor sendo Deus, o Senhor vem a mim
para ser batizado. Ah, Jesus, eu não, Jesus, não faz isso, Jesus, você me constrange, você me desconcerta, não faz isso, Jesus. Eu não sou digno o quê? Nem de desatar a sandália dos seus pés, Jesus. Aí diante dessa fala, Jesus diz, é você, João, que vai me batizar, é você, João. Dou um tiro no pé aqui, dou um tiro no pé. Falando a respeito da minha classe, dos pastores instagramers, dos pastores youtubers. Imagino que se fosse em nossos dias e Jesus se aproximasse de alguns que eu vejo por aí, dizendo assim, ô fulano, você que vai me batizar. Eu acho que esses tais olhariam para Jesus, bateriam no peito e diriam assim, escolheu certo, hein, Jesus? Acertou na mosca. Não tinha ninguém melhor credenciado que eu para o Senhor ser batizado. Te batizo sim, Jesus. Te deixo tirar até uma foto comigo. Me marca lá que eu faço um comentário depois. Compreensão errada da maneira como o céu lida com a gente. Não é por merecimento. E é essa compreensão equivocada de merecimento, essa compreensão deturpada da Bíblia que faz com que uma barreira seja construída em nossa relação com Deus. Eu tomo como exemplo a parábola do filho pródigo. E alguém sumarizou, sintetizou essa parábola de forma bela e profunda. Quando o filho gastão, o filho pródigo, o filho que deseja a morte do pai, que abandona a casa, que gasta tudo que tem, tudo que tinha, e que volta depois como cão arrependido, e ele volta para o pai com um discurso pronto, e na fala pronta dele, ele diz assim para o pai, o pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, olha, eu não mereço nada, eu não mereço ser tratado como filho, eu não mereço morar no mesmo teto, me trata como um servo seu. E alguém sumarizou essa fala de Jesus, ou esse momento, como que Jesus olhando para ele, o filho pecador, o filho que se considera em dívida, o filho que fez errado, o filho que não fez por merecer, me trata como servo, eu não mereço mais ser tratado como filho. E aí o pai olha para ele e diz assim, ô filho, desculpa, mas eu não acumulo débitos, pode entrar, você não vai ser tratado como servo não, você continua sendo filho, toma o anel aqui, toma a roupa, toma a veste, vamos fazer uma festa, porque eu não acumulo débitos. A festa está rolando, todo mundo está feliz. E de repente chega o filho mais velho. E aí o filho mais velho, presunçoso, arrogante, o olhar de presunção, o olhar de senso de justiça, de alta complacência, de alta piedade. Ele olha para o pai e diz assim, como que o senhor tem coragem de fazer um negócio desse? Como que o senhor faz isso? Eu estou sempre aqui com o senhor, eu cuido do senhor, eu zelo pela casa, eu trabalho, eu levanto cedo, eu produzo o dia inteiro. E aí esse seu filho vai, gasta tudo que tem, para ele você faz tudo isso, e para mim que faço tudo por senhor, o senhor nunca fez nada. E aí o pai olha para o filho mais velho e diz assim, ô filho, desculpa, mas eu também não acumulo créditos. Eu não acumulo crédito. O céu que não acumula débitos, ou o céu que não acumula virtudes, ou que não acumula milhagem, que não acumula ponto positivo, para que então possa nos abençoar, é o mesmo céu que não acumula dívidas. E nessa nossa relação com Deus, a gente imagina que, para eu me aproximar dele e ser abençoado por ele, eu tenho que estar com a milhagem alta. Querem prova disso? Quantos de nós está em um tempão sem orar, nem sinaliza uma palavra ao céu, porque pensa assim, como que eu vou orar a Deus? Eu sei os caminhos que eu tenho andado, eu vou ser hipócrita, eu vou ser falso, eu sei que estou fazendo errado, como é que eu vou falar com Deus? E quem foi que disse que Deus colocou uma barreira de virtudes, para que então a gente pudesse dialogar com o céu? Quem foi que disse? Isso é criação nossa. Quantas pessoas se aproximam e dizem assim, Dan, ora por mim, porque Deus já ouviu sua oração. E quem disse que Ele ouve a mim e não ouve a sua?
Quem disse? Quem disse que há merecimento em algum ser humano e não há em outro? Quem disse? Nunca se tratou de mérito. Sempre se tratou de misericórdia. Em abundantes momentos, os autores bíblicos vão dizer assim: glória a Deus, louvado seja o Senhor, que não nos trata conforme os nossos merecimentos. Ele não nos trata conforme os nossos merecimentos. Você se enganou. Se até aqui você acreditou que tinha que fazer por merecer. A Bíblia conta para a gente que esse Moisés, que foi chamado sem merecimento, e que fez tudo aquilo que fez, quando chegou na porta da Canaã terrestre, Deus olhou para ele: você não vai entrar. Não entra. Que você não entra, Moisés. E aí Moisés morre, né? E aí depois que Moisés morre, Deus o ressuscita e leva para o céu. Eu pergunto, se o Moisés estava descredenciado a entrar na Canaã terrestre, quanto menos para entrar nos céus, certo ou errado? Sabe o que Deus está mostrando para a gente por meio de Moisés? Por meio de Moisés, Deus está mostrando assim para todos nós: filhos, filhas do Tatuapé, pela graça de Deus, um dia toda essa igreja vai estar no céu. Pela graça. Não porque você merece. Não porque você fez por merecer. Jesus endossa o comportamento do servo, do centurião. Nem em Israel achei uma fé bonita como essa. E a Bíblia conta para a gente que quando os amigos do centurião voltam para casa, o servo estava curado. E Jesus nem precisou pisar lá. Sem mecanismos humanos, sem superstições, sem essas nossas criações. Eu tenho que fazer assim para Deus aprovar, eu tenho que fazer assado para Deus validar, eu tenho que fazer dessa maneira que aí o céu me atende. Não, por pura misericórdia e puro poder divino. Hoje eu quero incentivar você a se aproximar de Deus com a fé do centurião. A fé do centurião é a fé de quem é consciente de que não merece. A fé do centurião é a fé de quem é sabidamente consciente de que não fez por merecer, de que é indigno, de que é pecador, de que tem dívida com o céu. Dívida essa que é perdoada pelo Cristo. Mas eu queria te incentivar, te impelir, te impulsionar, te encorajar a nessa noite ir até Jesus, pedindo, quem sabe assim para Ele: Jesus, eu vim para cá hoje, mas eu deixei em casa alguém que eu muito amo, Jesus. É o meu servo. É o meu servo, Jesus. E eu não mereço, Pai. Eu não mereço. Porque quem sou eu? Olha para a minha vida, Jesus. Péssima vida, eu sei. Mas eu deixei lá em casa, Jesus, um marido. Marido por quem eu já oro há longo tempo, Jesus. O Senhor nem precisa pisar lá, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Dá uma ordem, Jesus, ele vai ser curado. Eu queria hoje incentivar as mães, sabe? As mães que talvez carreguem até um peso de consciência, por pensar assim: talvez meu filho está na condição que está, talvez porque eu não fui a mãe que deveria ser, talvez. A consciência culpada tente te martirizar. Queria que você, mãe, se aproximasse de Jesus e dissesse assim: Jesus, eu vim aqui a esse lugar. Na verdade, eu já venho aqui há bastante tempo, Jesus. Mas eu venho aqui só, porque o meu filho, talvez agora, enquanto eu estou aqui, Jesus, está lá, numa boca de crack, dentro de um boteco. Ó Jesus, eu amo, preciso da cura dele, preciso da libertação dele, Jesus. Queria te incentivar, jovem, eu sei que tem jovem aqui que caminha com Jesus sozinho dentro de casa, sem o pai, sem a mãe, nessa fé que você um dia abraçou. Queria que hoje você abraçasse a fé do centurião, e você se aproximasse do céu dizendo: Senhor, não mereço, quem sou eu?
Mas eu aprendi que não se trata de merecimento. Eu aprendi que não se trata de mérito. Eu aprendi que se trata daquilo que o Senhor é. Se trata daquilo que o Senhor fez. Então, Jesus, eu estou aqui hoje. Hoje eu estou orando. Hoje eu estou intercedendo por meu pai, por minha mãe, que na verdade nem estão em casa. Um deles talvez está no hospital. Não sei. Qual que é a sua realidade? Quem é aquele? Quem é aquela? Quem você ama? E a quem no seu coração tem um alto preço e que você gostaria de interceder e suplicar pelo céu. Eu queria te incentivar hoje, querido, até a fé do centurião, interceder por esse alguém, até o dia em que você vai voltar para casa e você vai abrir a porta e você vai encontrar aquele alguém curado, sarado, sarada. Meu pai ficava bêbado 2 vezes por dia. Por meio século ele fez isso. Eu orava todos os dias por ele. Confesso que teve tempo que eu até parei de fazer isso. Não vai adiantar. Mas um dia eu voltei para casa. Ele estava curado. Vamos orar? Pai querido, aqui estamos nós mais uma vez. Obrigado por nos ensinar, Senhor, hoje, por meio da Tua palavra, que não se trata de merecimento. Se trata do muito amor que o Senhor tem por nós. Amor que é imerecido, amor que não é conquistado por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trata como gente. O Senhor nos trata como filhos. E obrigado porque o valor de cada filho, não importa a conta que tem no banco, não importa a roupa que veste, não importa o bairro que mora. Obrigado porque o valor de cada filho só pode ser mensurado à luz da cruz. Obrigado. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos valorizar. Obrigado por nos atender, não porque a gente merece. E nessa hora, nessa noite, Senhor, a gente quer ousar ter a fé do centurião. A fé daquele que era considerado gentil. A fé daquele que não fazia parte da nação escolhida. A fé daquele que na verdade era excluído, Senhor. Preterido, ignorado. Mas a fé madura e sábia, que entendia que o céu olha para nós e não olha para nós com ressalvas, não olha para nós com reticências, não olha para nós com condicionais. E eu queria pedir com muita humildade, Senhor, como servo teu, como teu filho que se coloca a interceder por tua igreja. Eu queria pedir para que o Senhor ouvisse a nossa oração, ouvisse a nossa prece. Ouvisse a nossa prece por aquele, por aquela, Senhor, que a gente deixou em casa, que ficou lá por alguma circunstância. Que a tua boa mão o visite. O Senhor é poderoso. E a gente vai continuar orando por este, por esta, quem a gente muito ama. Pedindo para o Senhor nos dar fé, nos dar maturidade, nos dar resiliência, nos dar perseverança. Até o dia, Senhor, que a gente voltar para casa e encontrá-lo curado, curada, salvo, salva. Abençoe os meus amados irmãos. Que a mensagem de hoje fique ecoando na nossa mente, no nosso coração e possibilite um estreitamento da nossa relação com o Senhor. E que aquele ou aquela, Senhor, jovem, adulto, seja lá quem for, que há bastante tempo talvez não ousa dar um sinal, uma palavra ao céu, porque se sente indigno, porque se sente pecador, que jamais, Senhor,
continue vivendo desta maneira. Que o teu Espírito nos constrange, nos convença de que o Senhor nos recebe como somos, de que nos aceita como estamos. E se permitirmos, nos transforma naquilo que o Senhor sonha que nos tornemos. Leve os meus irmãos seguros, dê a todos a boa noite de descanso que necessitam, um bom dia de trabalho amanhã, e nos traga novamente em segurança. É a nossa prece, na certeza de que nos ouve. Oramos em nome de Jesus. Amém.